falo da cantina também. O pessoal está lá fora já preparado para receber você, com salgadinho e açaí. Vai ser muito bom. Vamos ler a palavra? João capítulo 13, versículo 31 até o 35. Quando ele saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus glorificará o Filho em si mesmo e o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e o que eu disse aos judeus, eu digo a vós também agora. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou. Vamos repetir? Novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mais uma vez, versos 34 e 35. Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também deveis amar uns aos outros. Todos juntos aqui na tela, verso 35. Verso 35 juntos. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos orar? Meu Pai, nesta hora te pedimos, Pai, a tua graça, a tua misericórdia, de forma que a tua palavra seja ministrada ao nosso coração. Oramos, Pai, pedindo a edificação, que o Senhor fale poderosamente. E assim, meu Pai, oramos pedindo o Teu Espírito Santo, dando direção, entendimento, conduzindo cada um, Senhor, para o Teu plano. Oramos assim e, é claro, declaramos a Tua bênção, o Teu milagre, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, Jesus estava dizendo aos discípulos sobre sua morte. Ele estava falando com os discípulos que por um pouco eles não o veriam, e ele estava se referindo ao momento da sua morte. E esse momento em que ele não estaria com eles, eles não poderiam ir para onde ele ia, eles não poderiam ir. E aí Jesus, em meio a esse vazio que as suas palavras expressavam no coração dos discípulos, como assim? Como assim nós não vamos poder ir para onde o Senhor vai? É esse vazio que eu estou falando, essa sensação de que ficarão sozinhos. Esse efeito, ele é logo resolvido com as palavras de Jesus, quando ele diz: não tenham preocupação com isso. Em outras palavras, novo mandamento vos dou. Primeiro, irmãos, Jesus disse: olha, eu estou dando a vocês uma ordem nova. É muito importante deixarmos claro isso. Às vezes, por causa da palavra amor, nós aliamos o amor a uma coisa light, uma coisa agradável, no sentido de que eu faço se eu quiser, porque é amor, e o amor é uma coisa tranquila, uma coisa maravilhosa. E isso não é a interpretação correta para com o entendimento da Escritura. A palavra é mandamento, ele manda. E é claro, ele tem o respaldo para mandar. Por que ele tem o respaldo? Primeiro, todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito teria sido. Ele tem respaldo. Ele tem a autoridade. Ele estava no princípio com Deus.
texto no Evangelho de João mesmo, no capítulo 1, os primeiros versículos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, eu gostaria que você se situasse do que nós estamos falando. Durante todo o período do Antigo Testamento, durante milhares de anos, o Senhor falou por meio dos profetas. O Senhor falou por meio dos profetas e falava com os profetas por meio de sonho ou de visão. Poucos profetas ouviram do próprio Deus, como por exemplo, o próprio Moisés. Deus falava com ele face a face. Aliás, quando o Senhor estava corrigindo Arão e Miriam, quando na sedição dos dois, quando eles se rebelaram contra Moisés, o Senhor diz exatamente essas palavras para Miriam e para Arão. Não é por meio de sonho ou de visão que eu tenho falado aos meus escolhidos, aos meus profetas, mas com ele falo eu face a face. O próprio Moisés, você conhece o trecho, que ele pediu para contemplar o Senhor, o próprio Deus disse, olha, não será possível, senão você vai morrer. E então, em outras palavras, o Senhor coloca ele numa fenda de uma pedra, de uma montanha mesmo, coloca numa fenda, coloca a mão sobre ele, passa por ele, e ele consegue ver o Senhor somente as suas costas, somente a sua passagem, mas não a sua face. A face que será vista quando toda a história tiver se encerrado e ele tiver conduzido os seus filhos para a glória. Diz o texto bíblico em Apocalipse que nós o veremos face a face. O próprio Deus, nós o veremos face a face. Não haverá mais o primeiro céu, nem a primeira terra, porque elas já passaram e tudo se fez novo. Agora, um novo céu e uma nova terra. Muito bem, eu quero, com isso, você deve lembrar, né? Pastor, o senhor esqueceu de falar das ruas de ouro. Meu irmão, pode ficar tranquilo que você não vai ficar impressionado vendo as ruas de ouro. A linguagem da Bíblia para falar de ruas de ouro é, na verdade, comunicar com os salvos, com as pessoas, numa linguagem humana, para dizer que nada se compara ao céu, nada se compara. Você não tem na história do mundo ninguém que fez ruas de ouro, ninguém. Você vai encontrar pia de ouro, tem aviões com pias de ouro, torneira de ouro, jatos particulares assim. Você vai encontrar pessoas que fizeram seus quartos com banheira de ouro. Vai encontrar tudo isso no mundo, tem sim. Bilionários, pessoas que não dá para mensurar a sua riqueza, reis que têm o ouro como uma pedra comum, mas nem lá eles têm o metal comum, né? Desculpa, nem lá eles têm alguma rua feita de ouro. Então, quando a Bíblia fala isso, é uma linguagem humana para expressar que é algo nunca visto. Pastor, mas vai ser ouro ou não? Meu irmão, você não entendeu? Eu estou falando, não é? Porque quando alguém diz assim, rua de ouro, uma linguagem humana, diz, meu Deus, é muita riqueza. Lá não vai ter mais essa história de riqueza. Não haverá mais essa história de comprar e vender. Nada disso existirá mais, meu irmão. Mas o Senhor Deus está trazendo uma mensagem para nós, que é um lugar nunca pisado, nunca visto, inigualável, imensurável. Então, este Deus que sempre se revelou por meio de profetas, ainda que falou face a face com Moisés, Moisés não contemplou completamente. Este Deus pisou
pisou a terra por meio do seu Filho. E ele veio trazer a mensagem do seu Filho. Só para você ter uma ideia aí do que eu estou falando, passe um pouquinho mais à frente para o capítulo 17 de João. Permaneça com a sua Bíblia aberta no Evangelho de João. João, no capítulo 17, veja o que é que Jesus disse aos discípulos. Aliás, ele está falando com Deus em oração, desculpa, mas ele está aqui orando ao Senhor. E ele está prestando contas a Deus. Ele estava próximo de ser crucificado e ele está prestando contas. Olha as palavras de Jesus. Verso 6, capítulo 17 de João, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eles eram teus e os deste a mim. E eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo o que me deste provém de ti, pois eu lhes dei as palavras que tu me destes, e eles a receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que me enviastes. Veja, Jesus aqui está dizendo: eu entreguei a eles a palavra que tu me deste. Jesus veio como mensageiro do Pai, mas veio pessoalmente, porque ele é o Filho de Deus, o unigênito do Pai, aqui ainda unigênito do Pai. Nos últimos cultos, numa quarta-feira, aliás, nós percorremos essa observação, que Jesus, depois da sua morte na cruz, ele se tornou primogênito dentre muitos irmãos. Nós somos irmãos de Jesus, e ele nos conduz como primogênito. O primogênito ordenava sobre os outros irmãos que vieram depois. E normalmente esse entendimento está no Antigo Testamento, nessa linguagem de primogenitura, inclusive na nossa geração já se perdeu completamente o entendimento. Eu peguei um pedacinho desse entendimento, e os irmãos que têm mais de 45 anos aqui, né, eu tenho 49, então você que tem mais de 45, você vai lembrar disso. Precisava ser só mais velho para ordenar, era ou não era? Sim ou não? Não é? Você tem um irmão mais velho, o que ele disser você vai ter que obedecer. Assim eu fui criado na minha casa. Meu pai disse: olha, seu irmão estava lá com você, falou com você, você não obedeceu. Isso não acontecia, senão, meu irmão, o negócio ficava feio, né? Eu já contei a história aqui, irmãos, meu apelido era arranca-toco, nunca aprendi a jogar bola. Pensa numa pessoa ruim dentro de campo. E literalmente uma vez eu fui jogado, era um retiro da juventude, né? Eu era líder da juventude estadual, aí lá eu inventei de brincar. Disseram: entra dentro do campo. Aí finalmente eu fui. Meu irmão, eu fui chutar a bola, chutei a grama, arrancou um pedaço da grama. Arrancou um pedaço assim, quase o tamanho do meu pé. Aí até o pessoal disse: quebrou o pé. Quebrou. Não, irmão, estava bonzinho. Estava bonzinho. E aí, pessoal, vamos jogar. Conversa. Fiquei lá do chão, doeu muito, mas não quebrou. Aí já não era mais arranca-toco, era arranca-tampo de grama, né? Já ouviu falar de alguém? Não é? Ainda bem que foi na grama, se fosse nas pernas de alguém, como é que ia ser, né? Então, nunca tive intimidade, então eu ficava na beira do campo e ninguém me deixava jogar. E o meu irmão mais velho, que era assim o Pelé da época, né, no campo, jogava muito. Ele só dizia: vá para casa. Aí meu irmão, eu ia com a cabeça baixa, às vezes chorando, porque meu irmão mandou, tinha que obedecer. O tempo bom é esse, não é, irmão? Para mim não foi bom porque eu queria jogar, né? Mas tempo bom que eu estou falando, que se respeitava a autoridade. Então, esse entendimento de obedecer o mais velho é um entendimento que na época de Jesus isso era tranquilo de entender. No Antigo Testamento, tranquilo de entender. Tranquilo. Como assim? Eu entendo melhor a Bíblia. Porque se Jesus é o Filho
Deus que morreu na cruz do Calvário, fiel a Deus, se relacionou com o Pai até a morte, morte de cruz, mas não cometeu pecado, a morte não lhe é devida, a morte está agora destruída pelo ato de Deus em enviar seu Filho. Por isso que a morte não pôde segurar. Ele foi legitimamente ressuscitado. E agora, como é que fica? E agora, Jesus é o Filho de Deus, primogênito, e depois dele vêm os outros filhos. Quem são estes? Todos aqueles que creram e o seguiram. E Jesus, quando disse está consumado, ele está falando que está consumado esse plano. E aí, como é que fica agora? Eu olho para o primogênito e eu recebo a autoridade da palavra do primogênito. Meus irmãos, isso está no Antigo Testamento. Quando o pai morria, herdava-se a autoridade para o primogênito, e o mais velho ia ordenar sobre a família, porque a família continuava unida no negócio da família. No caso de Jacó, seria as plantações, no caso era somente, em maior parte, o rebanho de animais. Então, o nome de Israel permanecia, mas o primogênito é que deveria ordenar. Essa era uma cultura comum da época, não só do povo de Israel. Então, eu estou explicando aqui o princípio da palavra de Deus, que me dá entendimento. Eu olho para quem e recebo a autoridade de quem? Eu olho para Jesus, que é o primogênito. E ele carrega o quê? Carrega o nome de seu pai, a ordem de seu pai. Ele professa a autoridade do pai. E o texto da palavra mostra exatamente isso. O que é que se tornar um discípulo? Eu sempre vou me submeter à autoridade do primeiro filho, do primeiro a ter morrido e sem pecado, e então a morte agora perdeu a força na vida de um homem. E todo aquele que se sujeita a Deus, que mandou o seu filho e que submete à autoridade do seu filho, se tornando discípulo, recebe o que ele recebeu, a ressurreição da morte. Por isso que, se você diz assim, eu creio em Deus e sigo a Deus do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Jesus. Não há como ser da família de Deus sem se unir à sua família e ser liderado pelo ensino do seu filho, que manifestou pessoalmente o ensino do Pai. Retorne aí para o capítulo 13, por gentileza. Então, eu retorno na ordem, diz: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Primeiro eu falei do mandamento, é uma ordem. Segundo, ele diz que agora eu devo amar uns aos outros. E como? Qual é a ótica desse amor? Eu devo amar o meu irmão como ele nos amou. Como é que Jesus nos amou? Ele deu a sua própria vida. Ele entregou a sua própria vida para salvar os discípulos. Então Jesus agora está dizendo aos discípulos que eles devem seguir o exemplo. Eles devem dar as suas vidas uns pelos outros. Agora entenda, o que Jesus está falando aqui não é que eles tinham que ser crucificados também pelos outros, porque isso Jesus já iria fazer e iria salvar a todos dos seus pecados. Mas Jesus estava falando sobre qual atitude que eles deveriam carregar para com os seus irmãos. Note bem, o evangelho é pregado através do verdadeiro cristianismo. E o verdadeiro cristianismo é manifesto por meio da vida de quem se relaciona com Deus. Pastor, mas não é por quem é membro da igreja? Meu irmão,
é por quem se relaciona com Deus que automaticamente se torna membro da igreja. Porém, não é o contrário. Eu só sou servo de Deus e tenho meu relacionamento com Deus depois que eu me torno um membro da igreja. Não. Senão tinha que ter uma igreja batista na época que Jesus formou os discípulos. O que é uma igreja batista ou qualquer que seja a igreja que prega a fé genuína? É o ajuntamento de pessoas que seguem a Jesus e na semelhança do seu Filho se relacionam com o Pai. Esse ajuntamento carrega o nome de uma denominação, mas que não é maior do que o relacionamento com Deus. São 3 coisas necessárias para ser um discípulo. Eu tenho que ter uma vida de oração, falar com Deus, me relacionar com Ele com as minhas palavras. Eu devo ter uma vida de sujeição à Escritura Sagrada, ler a Escritura todos os dias para fortalecer a minha fé, literalmente fortalecer a fé. Como eu me alimento todos os dias e fortaleço o meu corpo, eu fortaleço a minha fé lendo a Bíblia todos os dias. Mas em terceiro lugar, eu também tenho que ter comunhão com os irmãos. Eu preciso fazer parte de um corpo vivo chamado igreja local. Sem essas 3 coisas, não há como dizer que eu sou um cristão completo. Por isso que eu estou dizendo, é muito maior do que a igreja local, o que eu estou falando. E a igreja local só existe por causa desse mandamento de amar uns aos outros como Cristo nos amou. Agora eu quero recordar aqui a você e falar pela primeira vez para aqueles que não conhecem, o que é amar na ótica de Deus, não é? Você já sabe disso, eu até costumo brincar com isso, a forma de falar meio brincando, não é? Deus não ficou lá do céu mandando beijo para nós, ficou, irmãos? Ele não ficou lá do céu dizendo, poderia, se ele quiser fazer, ele faz. Ele poderia estrondorosamente fazer todo mundo ouvir ele falar, eu amo vocês. Poderia ou não poderia? Poderia. Aliás, os discípulos ouviram ele falar a respeito do seu filho. Este é o meu filho amado em quem me alegro. Todo mundo ouviu. Porém, quando ele foi manifestar o amor para com as pessoas, ele deu o que as pessoas precisavam, o que lhes faltava. O que é que lhes faltava? Alguém que lhes tirasse das trevas e transportasse para a luz. Alguém que pagasse o preço pela dívida que todo pecador tem e não tem como pagar. Então, como que vamos fazer missões? Nós vamos fazer missões, meus irmãos, sim, usando uma bela camisa que tem aí dizeres da nossa fé. Sim, nós vamos fazer missões assim. E também comprando, você vai estar investindo em missões, porque essas camisas, o lucro dela é direcionado para o sustento de missionários. Nós temos 2 missionários que auxiliamos, um no Amazonas, já há mais eu acho que vai para 15 anos já, e outro aqui no sul, pastor Ubirajara, e o outro é o pastor Alisson, que trabalha junto aos índios no Amazonas. Nós estamos como igreja há pelo menos 10 anos no sul, através do pastor Ubirajara, plantando uma igreja onde não tem uma igreja batista. Todos os meses enviamos a oferta para missões, no plano de adoção missionária, que já foi adotado há tantos anos. Isso é fazer missões como igreja? Sim. Você entrega o seu dízimo, você entrega a sua oferta, esses 2 missionários recebem uma parte do seu sustento. Sim, isso é fazer missões, mas fazer missões somado a tudo isso é viver a fé genuinamente sob a ótica do ensino do Pai. Qual é a forma que Ele nos amou? Ele supriu a necessidade. Então, como você pode fazer isso? Primeiro, nós precisamos ser reconhecidos como genuínos discípulos de Jesus.
genuínos. Veja, as palavras de Jesus no verso 35 é: nisto conhecerão todos, repita aí comigo, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, como é que eu vou amar as pessoas? Como que eu vou amar? E aí, meu irmão, eu quero voltar um pouquinho aí no capítulo 13, observando com você uma das formas que nós seremos instrumentos de Deus. Veja, o versículo diz assim, versículo 3 do capítulo 13, acompanhe. Todos estão comigo? Diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha e colocou-a em volta da cintura. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, mas compreenderás depois. Aí você já conhece o texto, né? Pedro se coloca contrário. Veja, Pedro queria dizer como é que Jesus devia agir. Verso 8, disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Não tens parte comigo. E aí Pedro se converte, né? E ele diz, respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Ou seja, Senhor, não está mais aqui quem falou. É claro que eu quero que o Senhor pode lavar até muito mais do que isso. Como assim? Entenda aqui, irmãos. O que Pedro disse é: o normal quando alguém chegava na casa de alguém era lavar os pés. Quando havia algo a mais, lavava-se também a cabeça. E é claro, as mãos. É o que Pedro estava dizendo: Senhor, pode lavar muito mais do que o Senhor está fazendo, eu permito, sim, eu quero ter com o Senhor aliança. Então, irmãos, para nós caminharmos conforme a vontade de Deus, nós não podemos querer corrigir o Senhor, viu? Corrija não, submeta. Ah, mas assim seria mais interessante, eu acho que assim a gente faz melhor. Meu irmão, não mexa com isso não, mexa não, pare com isso. Não. Meus irmãos, no decorrer da caminhada cristã, que são mais de 30 anos, eu já vi pessoas que queriam inovar. A maioria esmagadora terminou mal. E alguns não voltaram para contar a história, acabaram se desviando. Você vai encontrar pessoas no decorrer da caminhada que vão discordar do Senhor, que vão discordar da Escritura. Isso não dará certo. Não dará certo. Se submeta. Então, para sermos reconhecidos como seus discípulos, e disso depende missões, irmãos. Porque a missão que nós estamos falando é a missão de ganhar almas. Se você anda do seu jeito, você está mudando a orientação, e isso não terminará bem. Normalmente, quando as pessoas querem endurecer, e é claro, isso vai ser falado independente de qualquer pessoa, né? Você vai encontrar uma pessoa que é uma bênção, mas sempre tem alguém dizendo: eu não concordo com isso, por isso que eu não vou para a igreja. Nós não vamos nos adequar às pessoas. Não, nós não vamos agradar as pessoas, mas nós vamos agradar a Deus, e agradar a Deus é fazer o que Ele manda. Por quê? Porque Ele sabe a mensagem que Ele gerou. Ele gerou uma mensagem, e essa mensagem tem que chegar ao destinatário, e o destinatário é o coração das pessoas. O coração das pessoas
Existe uma mensagem, você conhece essa mensagem da mulher samaritana? Ela já tinha tido 5 casamentos e o que ela tinha agora não era marido dela. Você lembra dessa passagem? Ela ficou tão impactada com Jesus que revelou a sua vida. Ela foi até a sua localidade que ela morava e ela disse: olha, venham e vejam, eu encontrei um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Sabe o que ela tinha acabado de dizer? Este homem, ele é o Salvador dos pecadores. E ele me conheceu, ele sabia os meus pecados. E ele falou todos eles. Aquela mulher reconheceu: olha, vocês bem me conhecem, eu nunca o vi. E ele disse tudo o que eu tenho feito. O texto não repete porque está nos versículos anteriores o que é que ele tinha dito. Meus irmãos, quando encontramos com Jesus, ele mostrará os nossos pecados. Só que ele não mostrará com acusação, mas ele mostrará para que vejamos a nossa realidade. E ao contemplar a realidade dele, ao mesmo tempo somos lançados diante dele, nos prostrando. Isso só é possível quando a mensagem ela é passada conforme ele ordenou. A Bíblia diz que a sua palavra, no texto de Isaías, a mensagem, a palavra de Deus, ela foi proferida para que ela, ao chegar ao destinatário, ela retorne tendo feito tudo o que lhe apraz. E o que é que lhe apraz? O resultado do que ele ordenou. E quando que nós impedimos isso de acontecer? Quando na nossa vida nós modificamos. Como assim? Eu sei que tem que ler, mas eu não leio. Eu sei que tem que orar, mas eu não oro. Eu sei que tem que ter comunhão, mas eu não gosto de comunhão. Meu irmão, se você não gosta, você está dizendo para Deus: Senhor, o Senhor fez errado. Se você não gosta de orar e não ora, você está dizendo para Deus: Senhor, o Senhor fez errado, eu não gosto desse negócio. Em outras palavras, né? Quando a gente está dando discipulado, tem uma pergunta lá numa lição que diz assim, no dia que a gente estuda lá sobre é necessário ler a Bíblia, aí tem uma pergunta assim: eu não gosto de ler e nem de estudar, mas tem que ler a Bíblia, o que eu devo fazer? É mais ou menos isso. Aí fica aquelas 3 linhas para a pessoa preencher, né? Eu já ouvi de tudo, né? Mas graças a Deus a maioria diz: vou orar para Deus transformar a minha vida, porque sem a Escritura, em outras palavras, eu não vou conseguir. E o que é que você tem que dizer hoje aqui? Eu não gosto de estar no meio do povo, de ter comunhão com pessoas, mas eu reconheço que eu tenho que mudar e eu vou orar para Deus transformar a minha vida. Que eu não vou interferir na mensagem. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Você não tem autoridade para interferir na mensagem. Passe a mensagem como ela deve ser. E isso acontece quando alguém se rende e não coloca empecilho para a mensagem chegar. Essa mensagem é para você, é para os seus filhos, é para os seus amigos, e tantos quantos Deus nosso Pai chamar. Portanto, seja uma luz acesa, seja o sal refinado, para salgar num tempo tão necessário. Meus irmãos, eu creio que os céus se moverão mediante essa realidade espiritual. Corações sedentos por viver a fé, corações sedentos por caminhar de acordo com os céus. Então, Jesus disse: olha, vocês vão lavar os pés uns dos outros. Quando Jesus disse: amai-vos uns aos outros, ele estava falando: vocês vão lavar os pés uns dos outros. Meu irmão, isso é desagradável. Lavar os pés é desagradável. Lavar os pés de alguém, imagine aí, você tem que se abaixar, você vai lidar com sujeira, você vai lidar com mau cheiro, mas resolver problema é isso. E quando eu me proponho a somar, a suprir a necessidade, haverá
situações até desagradáveis. Você vai ter que ficar acordado quando queria dormir. Talvez vai ter que dormir quando queria ficar acordado. Talvez você terá que lidar com situações que vai envolver seu dinheiro para poder alcançar algo, para poder ajudar alguém. Lembrando que o que você tem, você recebeu dos céus. Nu eu vim, nu voltarei. Quem reconhece essa verdade? Não é? Nu viemos, nu voltaremos. Nada trouxemos, nada vamos levar de volta. Não se esqueça disso. No dia da vinda, só subirá almas salvas. Diz que uma criança num evento de missões como esse, perguntou para sua mãe: mamãe, como é que esse dinheiro vai chegar lá no céu? E aí a mãe ficou pensando: meu Deus, como é que eu vou responder essa agora? O dinheiro não vai para o céu. E aí a mãe disse: minha filha, o dinheiro vai ser investido para ter igrejas que nem essa, para ajudar missionários, que nem o missionário que nós ouvimos, ou o pastor. Assim como você está vendo um pastor, tem algum pastor em algum lugar que vai ser sustentado com esse dinheiro. E eles vão pregar a palavra de Deus, e aí pessoas que nem nós vão vir para a igreja, e aí quando o Senhor voltar, aí essas pessoas vão estar com Ele na glória. Não vai chegar o dinheiro, mas vai transformar. O dinheiro vai ser transformado em almas salvas. E elas vão subir. Meus irmãos, naquele dia eu estarei lá. Você estará lá em nome de Jesus. Mas só terão pessoas. E que você tenha feito tudo que Deus te ordenou fazer, para que pessoas conheçam Jesus. Quando Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Por que que ele estava dizendo isso? Porque aonde tiver um discípulo, a pessoa vai ver Jesus. E conhecendo Jesus, será salva. Portanto, seja instrumento de Deus para a salvação das pessoas que se convivem. E quando você, no trato dos seus irmãos em Cristo, você estiver agindo conforme, lavando os pés. Como é que é lavar os pés? Está lá o seu irmão vacilando. Você está sabendo que seu irmão está vacilando mesmo, tá, né? Como diz o carioca, fulano está vacilando. E você está decidido a orar por ele, e até mesmo ir até ele para ajudá-lo a se levantar do pecado. Lavar os pés. Jesus estava dizendo: vocês vão ter que lidar com a sujeira do seu irmão. E vocês vão limpar isso. Não tem obra de amor maior, porque foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio tratar da podridão do nosso pecado. Portanto, não tem como ser discípulo sem saber lidar com o pecado das pessoas. Agora, preste bem atenção, não corra não, viu? Corra não, o que eu vou falar agora. Se você gosta de apontar quem caiu, você não é discípulo não. Não é discípulo. Pastor, sou sim. Você não é discípulo, porque quem aponta é o diabo. Discípulo de Cristo, não. Agora o que é que você tem que fazer? Você vai pegar seu dedinho que você está apontando, e você vai fazer assim, ó. E você vai falar com Deus sobre seus pecados. Porque apontar o pecado dos outros, viu, fulano caiu. Meu irmão, presta atenção. Isso não é lavar os pés. Quando você ouvir isso, alguém se alegrando com a queda de alguém, você corta. Diz: meu irmão, perdoa aí, mas eu pensava que você era crente. A pessoa vai ficar assim arrepiada, né? Vai ficar: que é isso, irmão? Eu digo:
Olha só, irmão. Jesus morreu para que essas coisas não acontecessem. E você está feliz que fulano caiu. Como é que é isso, rapaz? Ah, pastor, vou perder a amizade. Você nunca teve uma amizade com essa pessoa. Essa pessoa não é amiga de ninguém. Então, você vai ser instrumento de Deus para corrigir esses pés sujos. Meu irmão, vamos orar aqui antes que venha um raio na nossa cabeça. Como assim um raio na nossa cabeça? Meu irmão, Jesus chamou a gente para ajudar, não foi para pisar. Ele chamou a gente para poder somar. Caiu, errou, tu pode de alguma forma ir lá. Ah, mas vai me repudiar. Se a Bíblia diz assim, que se você for até o seu irmão e ele se converter, você acumulou brasas vivas sobre a sua cabeça. Você vai ser abençoado. Como assim? Porque era para você ter feito isso. Isso é ser crente. Isso é ser crente. Então eu quero aqui chamar você a arrependimento. Se você é daqueles que fica só olhando quem é que está caindo, fica só somando quem é que está fazendo coisa errada, meu irmão, você não é crente não. Você tem que se converter ainda. Que é isso, pastor? Que é isso? Nada, meu irmão. A mensagem da palavra de Deus não pode sofrer interferência. Não atrapalhe a mensagem. A mensagem da palavra vai chegar ao objetivo. Como é que ela chega ao objetivo? Arrependa-se, se converta, se torne um discípulo autêntico. Chore quando alguém cair. Ore pela pessoa. Senhor, tem misericórdia. Então seremos reconhecidos como discípulos genuínos. Discípulos genuínos. Fique de pé no seu lugar. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Feche os teus olhos. Não ore por ninguém, ore por você primeiro. Meus irmãos, nós estamos em campanha de missões. E nós vamos ofertar, sim, claro. Mas nós vamos ser discípulos, irmãos, de verdade. Faça um propósito agora de buscar mais a presença de Deus, até Deus transformar a sua vida. Se você tem sido superficial ao reino, tem sido superficial ao Senhor, você ora de vez em quando, você lê a Bíblia de vez em quando, você faz quando quer. Se arrependa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se arrependa, meu irmão. Tu és Jesus. Tem misericórdia, Pai. Levou